Olá pessoal, mais um Literatos aqui no YouTube e nesse vídeo nós vamos estar apresentando para vocês a minha leitura anual, quais os livros que eu li, qual foi o perfil de livros que eu li e ao mesmo tempo que eu vou estar mostrando os livros que eu li, e isso funciona também como estímulo a você não só ler, mas como ler aquilo que pode servir como uma indicação de leitura para temas do seu interesse. Considerando com relação ao ano passado, eu acredito que tive um avanço no sentido de quantidade de livros que li, que fiquei mais ou menos em 28 livros, quase 30, mas não cheguei aos 30. Esse ano eu consegui passar dos 30, e nesse sentido também livros que são com mais páginas também, entendeu? Então isso é interessante porque às vezes você pode ler 50 livros de 100 páginas, de 80 páginas, e é bom sempre você se autoanalisar, considerando que você vai ler livros de mais páginas, e isso vai também, de alguma forma, nortear o seu avanço na leitura. Então, assim, você pode pegar um livro de 400 páginas, e isso poderia ser 2, 3 livros de 100 páginas. Então, isso que eu achei interessante. Eu acredito que foi uma evolução na disciplina. Teve algumas metas que eu não cumpri, como, por exemplo, ler mais livros em língua estrangeira, ou ler livros em literatura, porque confesso para vocês que apesar de ter vários livros de literatura, de romance, eu ainda não peguei esse gosto em ler muito romance, mas vamos caminhar aqui para nós falarmos dessas leituras, certo? Eu vou comentar rapidamente para o vídeo não ficar longo. Então nós temos aqui um livro que eu já fiz review, Primórdios da Filosofia Grega, que é a coleção de Cambridge, ensaios sobre determinados assuntos, que é sobre os filósofos pré-socráticos, e aqui você tem uma leitura um pouco mais atual sobre os pré-socráticos, e aqui nós sabemos que são especialistas em cada tema. Eu tenho aqui Karl Marx e Friedrich Engels, A Ideologia Alemã, versão de bolso. Eu tenho aqui um dos livros, talvez dos mais indicados sobre o assunto, que é Michel Volvelli, A Revolução Francesa. Esse é um livro que, apesar de tratar do assunto, ele pega temas uma questão muito estatística, de falar de números, de falar de regiões onde foram atingidas e como foi atingida essa questão da Revolução Francesa. Eu tenho um livro aqui, Simone Weil, A Gravidade e a Graça. Eu gosto muito dessa edição, da Martins Fontes, da capa vermelha. Uma filósofa que eu gosto muito, não necessariamente pelas contribuições que ela deu, mas pela sua vida, pela sua história de vida. Eu tenho aqui também A Ideologia da Sociedade Industrial, Herbert Marcuse. É um livro interessantíssimo e que também fala muito para os nossos tempos atuais. Brevemente estarei fazendo um vídeo com base nesse livro para refletir sobre o mundo político de hoje. Aqui tem talvez o único livro em língua estrangeira que eu li esse ano, que é Les Hommes contre les Humains, do Gabriel Marcel, Os Homens contra o Humano. Nós temos uma versão em português, mas só que o título está mal traduzido, né? Os Homens contra o Homem, quando na verdade ele quer dizer Os Homens contra o Humano. Aqui eu tenho um livro de uma coleção que a Vozes lançou recentemente, que é Michael Pakaluk, Ética Nicômaco, uma chave de leitura. Esse livro vai comentar de cabo a rabo a Ética Nicômaco, como se fosse quase que um comentário bíblico, né? Se não tem um comentário da Bíblia, então esse livro aqui ele vai comentar cada passagem, cada tema, levantando objeções, respostas,
É interessante, inclusive tem até uma parte que se dedica à biografia de Aristóteles, os textos principais de ética. É uma série muito interessante que há vozes. Apresentou, né, mais de 500 páginas esse livro aqui, é interessantíssimo. Aqui nós temos a Sally Sedgwick, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, uma chave de leitura. Um livro também muito interessante sobre a ética, o principal livro de ética do Immanuel Kant. Eu tenho aqui um livro que eu já fiz também review, Elinaldo Renovato, Tempo, Bens e Talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. É um livro interessante, dado que a gente tem poucos livros sobre o assunto da mordomia cristã, e é um tema, infelizmente, pouco abordado na igreja. Eu tenho aqui um livro que eu já fiz review, que é interessantíssimo para qualquer pessoa que quer se introduzir na filosofia, que é Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia dos Pré-Socráticos, a Wittgenstein. Muito interessante esse livro aqui. Eu tenho aqui Jorge Amado, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Não é uma das leituras dos principais livros de Jorge Amado, mas foi o primeiro que eu li sobre o autor, dado que eu sou da Bahia e temos que conhecer os nossos autores conterrâneos da nossa região. Aqui eu tenho Hermenêutica, Arte e Técnica da Interpretação, do Schleiermacher, que a gente poderia dizer que é o pai da hermenêutica, né, que começou a discutir de uma maneira mais técnica a questão da hermenêutica. Tem um livro também que eu já fiz review aqui, que é Escritos de Filosofia 4, Introdução à Ética Filosófica, do Padre Lima Vaz, que aqui é mais ou menos uma história da ética, com todas as ressalvas que eu já apresentei no vídeo que fala sobre esse livro. Temos aqui um livro que é muito interessante para os dias atuais, Peter Buck, Ignorância, uma História Global. Esse livro é uma coleção de ensaios que trata sobre a história da ignorância sobre os mais diversos temas. A ignorância na geografia, a ignorância na história, a ignorância sobre vários aspectos. E como a ignorância determinou muitas coisas no decorrer da história. É um livro muito interessante, apesar de que, por ter 300 e poucas páginas, ele não vai ter uma história geral da ignorância. É uma coleção de ensaios que mostra a ignorância sobre os diversos temas. É interessantíssimo esse livro. Um livro aqui que é muito interessante na filosofia, na história da filosofia, um autor que é muito interessante, porém muito pouco discutido, é Dilthey, A Construção do Mundo Histórico das Ciências Humanas. Porque sempre surge aquela pergunta, a filosofia, o direito, a história são ciências? E Dilthey ele vai discutir a peculiaridade daquilo que a gente chama de ciências do espírito. Esse livro aqui é um livro fragmentário, ou seja, tem trechos que até não tem, que o Dilthey não concluiu, mas é fundamental para a gente discutir aquilo que a gente chama de ciências humanas. Eu tenho um livro aqui da coleção da Vozes, da coleção Compreender, Marco Antônio Casanova, Compreender Heidegger, que vai falar sobre a filosofia de Heidegger, um livro muito interessante também. Aqui eu vou apresentar um diálogo, que eu vou apresentar como se fosse um livro. A coleção do Diálogo de Platão, um dos diálogos que eu li esse ano, que foi o Mênon. Essa aqui é da coleção da Edipro, certo? Um outro livro que eu já fiz review, Escatologia Essencial, do Victor Vieira. Esse livro aqui foi um livro que me fez entender um pouco de escatologia, porque eu sou um pereba em escatologia. Primeiro porque
eu confesso que eu não tenho muito apreço pelo assunto da escatologia. E segundo, porque, por ser um tema extremamente controverso, eu tenho menos curiosidade de estudar. Apesar de que eu confesso que eu preciso ler mais sobre escatologia. E esse livro é interessantíssimo, didático para quem quer dar os primeiros passos para o estudo da escatologia. Aqui eu tenho um comentário de um volume, talvez o primeiro que eu li dessa série, F.F. Bruce, o comentário de Hebreus. Eu comecei lendo ele, depois parei, depois continuei. E começar pelo livro de Hebreus, para mim, foi fundamental. Por quê? Porque eu sempre encontrei grande dificuldade em ler o livro de Hebreus, em compreender o livro de Hebreus, porque ele tem muitas analogias com o Novo Testamento, com a Velha Aliança, a simbologia, a questão de Melquisedeque, o que representa Melquisedeque, e é um dos livros mais difíceis do Novo Testamento de compreender. E me esclareceu muitas questões através desse livro do F.F. Bruce. Eu tenho aqui Bernard Williams, Moral, uma introdução à ética. Ele vai tratar uma coleção de ensaios sobre vários temas de filosofia moral. Vai ter aqui utilitarismo, vai falar sobre relativismo. E é interessante para quem quer estudar esses temas. Não é necessariamente, apesar do nome ser uma introdução, ele não é necessariamente uma introdução, mas é um livro de uma filosofia moral contemporânea discutindo sobre alguns temas controversos e polêmicos da filosofia moral. Tem aqui Gabriel Marcel e o existencialismo do Urbano Ziles, um livro interessantíssimo para você entender a filosofia de Urbano Ziles, introdutório. Uma introdução sempre é o que a gente mais precisa para o iniciante. Não adianta você começar por livros volumosos. Você tem que começar sempre com um livro menor, introdutório, de uma linguagem simples. E aqui ele vai falar sobre a vida, sobre a obra de Gabriel Marcel, sobre os conceitos fundamentais em pouco mais de 100 páginas. É um livro interessantíssimo. Eu tenho aqui Aristóteles, a coleção dos pensadores, onde tem a Ética Nicômaco e a Poética. Eu li aqui esse livro, A Ética Nicômaco, como eu já disse e já fiz review. Essa aqui é uma tradução do David Ross, feita do grego para o inglês, que foi traduzida para o português. Aí você me pergunta, não é problemático você pegar uma tradução da tradução? Nesse caso do David Ross, não. Porque ele é um grande tradutor, a tradução para o português é uma boa tradução, e eu tive professores de filosofia antiga que trabalhavam com a tradução do David Ross da metafísica. Então, ainda é uma tradução interessante para você tratar, apesar de que nós já temos traduções diretamente do grego para o português de várias das obras de Aristóteles, inclusive da Ética Nicômaco. Um outro livro que eu li esses dias, por ser um livro pequeno, eu li rapidamente, O Príncipe, de Maquiavel, o livro que eu fiz aqui, um unboxing. Essa é a edição de 500 anos, uma edição com uma capa dura, interessante. Maquiavel é talvez o filósofo político que eu mais gosto, ou dos que eu mais gosto. Eu tenho aqui biografia de Maquiavel e tenho quase toda a obra de Maquiavel. Pretendo comprar os livros que me restam e, para mim, Maquiavel sempre vai ser atual. Me parece que essa tradução é diretamente do latim. Tem algumas citações em latim, inclusive traduzidas, apesar de não ter um suporte de uma introdução, de um comentário, de uma nota de rodapé, e foi um livro barato. Um outro livro que eu já fiz aqui, review, Os Primeiros Batistas, Redescobrindo Nossa Herança Inglesa, que aqui fala mais, como eu já disse, foca mais nos pioneiros, nos personagens dos batistas, apesar de que não deixa de falar da história dos batistas, então ele vai falar principalmente dos personagens que fundaram a Igreja Batista. Temos aqui 10 lições sobre Gramsci,
Um livro que você lê numa sentada, um livro interessante, introdutório. Tenho aqui um outro livro que eu já apresentei, Panoramas das Filosofias do Século XX, do Urbano Ziles, que vai tratar de uma maneira bem introdutória, bem resumida, vários dos filósofos do século XX, que às vezes você não encontra em uma obra de filosofia contemporânea. É muito interessante. Tenho aqui História Concisa da Rússia, livro que eu já fiz review, Paul Boshkovich, que é uma coleção, se eu não me engano, de Cambridge. História Concisa, tem vários livros de história concisa. Nós temos História do México, História dos Estados Unidos, História do Japão, História da Espanha, e é uma coleção muito interessante, apesar de que tem alguns livros que são menores do que outros. Tem aqui O Grande Movimento Adventista, do Lobo Borô, que é um livro, inclusive, difícil de encontrar. Não vou comentar muito porque tem um review aí no canal. Tenho aqui Peter Singer, Um Só Mundo, Ética da Globalização, que Peter Singer é um filósofo utilitarista da filosofia moral e que ele vai tratar aqui sobre uma ética envolvendo principalmente questões ambientais. Uma ética que envolve o cuidado com as pessoas mais vulneráveis. Uma ética que seja global, que abrange não somente pessoas ou indivíduos, a preocupação com o outro, mas a preocupação com o próprio mundo e com o ambiente que nós vivemos. Nós temos aqui Introdução à História da Filosofia da Mariana Chauí, volume 2. Como já disse e já fiz review, eu achei no Mercado Livre antes de relançarem uma nova tiragem, porque era um livro extremamente caro, e encontrei um livro acessível, um livro interessante, talvez mais do que você precisa, até mesmo para um estudo de filosofia antiga na graduação, apesar de que nós sabemos que Mariana Chauí talvez não seja a principal indicação quando a gente fala de manuais de história da filosofia e principalmente de filosofia antiga, que nós temos um grande leque, principalmente disponível em português, de especialistas mesmo no assunto, certo? Isso não significa denegrir a obra dela, mas esse livro é interessante, mas a gente sabe que nós temos coisas melhores no mercado. E para finalizar, um outro livro que eu já fiz um review, Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis. É um livro interessantíssimo para você discutir filosofia política contemporânea, principalmente para os cristãos, que isso aqui é extremamente imparcial e deixa muito de lado as discussões polarizadas que nós encontramos atualmente. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Espero que vocês possam ler essas indicações, ou algumas dessas indicações, se for do seu interesse. Foram, ao todo, 31 livros lidos esse ano. Espero que possa superar no ano que vem, ampliar meu leque para livros de literatura, mais livros de história, porque eu tenho vários livros de história, sempre eu estou comprando livros. Às vezes, praticamente todo mês eu compro livros. E, às vezes, a gente não atende a demanda de ler, manter uma regularidade na leitura. Espero que tenham gostado. Tem o nosso Pix, estamos no Kawaii e até a próxima.